torcedor rubro-negro vai se orgulhar muito toda vez que ele passar por aqui. Vai se emocionar também, porque foram momentos grandiosos e eu agradeço a Deus de ter vivido aqui 20 anos e ter tido a felicidade de poder passar por esses grandes momentos da história do clube na minha modalidade, que é o futebol. Salve nação, saudações rubro-negras. Quero desejar para você desde já um excelente final de semana. Flamengo joga amanhã às 8 da noite contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Galera, separei para vocês aqui uma matéria especial do Sport Center da ESPN Brasil falando do nosso Flamengo. E é o seguinte, o Flamengo anunciou hoje, agorinha há pouco, a venda de Matheus França para o Crystal Palace. Vamos trazer tudo aqui para vocês no final do vídeo, tá bom? Vamos lá então pro vídeo aqui, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Dito isso, vamos aqui pro vídeo, simbora. Vamos lá, vamos falar do Bruno Henrique. Opa! Temos números para debater um pouco essa volta do Bruno Henrique. A gente vai mostrar os números do Bruno Henrique desde a sua reestreia, desde a volta após a lesão. Nós temos aqui no nosso telão, são 16 jogos, 4 gols e uma assistência. Eu até acho que a tela em si diz pouco, porque quem não está acompanhando o futebol fala 16 jogos, mas tem aqueles rabichos de jogos, né? Aquelas voltas que o cara joga 10 minutos, 15 minutos. Eu admito está surpreso, não com o futebol dele, eu já falei várias vezes que dessa era Flamengo, ele sempre foi o meu jogador favorito. Eu sou muito fã do Bruno Henrique, mas dessa volta que parece que não teve lesão. Se você pegar um desavisado e falar, ele teve uma lesão grave, tá voltando agora, acho que não acreditam, André. Pois é, ele teve uma lesão grave, ele demorou muito para voltar, porque cada pessoa é uma pessoa e ninguém pode ficar comparando. Fulano de tal teve a mesma lesão no joelho e voltou em X meses. Não tem isso. Depois ele sentiu um pouco a volta, chegou a se machucar, felizmente foi uma coisa rápida, retornou e manteve o seu poder decisivo. Um jogador decisivo com a camisa do Flamengo, um jogador histórico com a camisa do Flamengo. Não é pouco e também não é exagero classificar o Bruno Henrique dessa maneira. Ele é decisivo aos olhos e ele é decisivo, evidentemente, quando a gente olha os números, o trecho da carreira profissional dele, vestindo a camisa do Flamengo e aquilo que ele fez, as impressões digitais dele nas taças conquistadas nesse período. Quando ele está acompanhado da classe de 2019, você gosta Isso, dessa? Gosto. Tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, ontem a gente até comentou no Linha de Passe, porque o Zinho falou que o Flamengo terminou o jogo, o Zinho na transmissão, né, junto com o Paulo Andrade e com o Jean Oddi e com o Pedro Henrique Torre. Comentou na transmissão que o Flamengo terminou o jogo com o mesmo desenho de equipe que tinha em 2019 com o Jorge Jesus. Isso não é saudosismo, isso não é um apelo ao romantismo, nada disso. É um comentário, é factual. E alguns jogadores permanecem, no caso, 2 em especial, porque o De Arrascaeta participou do jogo, porque o Everton Ribeiro também fez uma boa partida, mas o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique, eles são decisivos individualmente, eles são decisivos como dupla em campo e eles são decisivos mesmo quando eles não jogam como uma dupla e são capazes de se encontrar quase que automaticamente. Um ao outro e o outro ao um, porque o de ontem foi o outro ao um. A flecha encontrou o arco. Isso, mais uma vez, e aí na saída do jogo ele diz, esse corte para dentro que ele dá para me achar não é novidade. Não, de fato, não é novidade. Mas é muito difícil de marcar. O Flamengo já fez esse gol aí umas 100 vezes, provavelmente. É impressionante a sintonia desses dois caras. Ô André, tem muita gente que achou pouco. 1-0, um resultado pequeno. Como é que você vê o resultado em si? O resultado poderia ter sido melhor para o Flamengo, dada a diferença técnica entre Flamengo e Olímpia, independentemente de onde seja o jogo. Mas o Olímpia fez uma boa partida do ponto de vista da perseguição ao Flamengo, no sentido de tirar espaços, conter uma equipe que é muito mais talentosa e muito mais perigosa. Então, o trabalho defensivo feito pelo Olímpia, especialmente no primeiro tempo de ontem no Maracanã, foi um trabalho bem feito e capaz mesmo de conter o Flamengo. Uma bola na trave, a outra no segundo tempo foi uma coisa bem circunstancial, a primeira no primeiro tempo foi perigosa,
Mas o Flamengo teve a capacidade de, logo no início da segunda etapa, com esses dois jogadores históricos e decisivos, abrir essa porteira. Mas ela ficou só um pouquinho aberta, né? O favoritismo do Flamengo antes do confronto, para mim, aumenta. Não que seja fácil a partida de volta na casa do Olímpia, com a capacidade de modificar o ambiente e tornar a coisa mais favorável, mas o Flamengo é tecnicamente bastante superior ao time que foi superado por ele ontem no Maracanã. E eu acho que mesmo que o resultado pudesse ter sido um pouco mais largo, o Flamengo vai passar e não vai passar com tantos problemas. Assunto importante envolvendo o Flamengo. Foi inaugurado um museu de futebol para reverenciar os ídolos, figuras marcantes. É importante que o mercado brasileiro saiba cada vez mais enaltecer suas conquistas e grandes ídolos. Mas, claro, pelo momento conturbado envolvendo o Pedro, isso foi assunto uma vez que a diretoria estava presente em peso. Então, vamos ver a inauguração do museu, mas o que a diretoria, na figura do presidente, Rodolfo Landim, tem a dizer sobre o caso Pedro. Olá, fã de esportes. O Flamengo inaugurou nesta sexta-feira, aqui na sede da Gávea, o seu novo museu, numa área de 1.200 metros quadrados. São 400 peças, sendo 161 troféus dos mais de 8 mil conquistados pelo clube em todos os esportes. Custo total da obra, que não será bancada pelo Flamengo, e sim por patrocinadores, é na ordem de 23 milhões de reais. Nossa. E o maior ídolo da história do clube, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, esteve presente na cerimônia. O torcedor rubro-negro vai se orgulhar muito toda vez que ele passar por aqui. Vai se emocionar também, porque foram momentos grandiosos e eu agradeço a Deus de ter vivido aqui 20 anos e ter tido a felicidade de poder passar por esses grandes momentos da história do clube na minha modalidade, que é o futebol. Como não poderia deixar de ser, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi questionado pela imprensa a respeito da situação do atacante Pedro, que foi punido com um jogo de suspensão por indisciplina, ter faltado a um treino depois de toda a polêmica com a comissão técnica rubro-negra. Já está totalmente resolvido, passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Temos vários desafios pela frente a partir de agora. O jornal A Bola de Portugal, na edição desta sexta-feira, noticiou que o Benfica está interessado em comprar o atacante Pedro. Se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim. Curiosamente, essa é uma declaração que o desfecho simples assim cabe. A gente sabe que não é simples, mas tem uma multa, quem vem aí paga e tal. Você acha que é assim que o Flamengo realmente tem que se comportar nesse caso? Como é que você... Em assim. tese, ontem foi o desfecho de todo o episódio. Foi punido, agora veremos se vida que segue ou se não é uma vida que segue, André. Tá claro, Felipe, que o Flamengo adotou uma postura institucional, e isso vale para todo mundo, porque se a gente juntar os depoimentos de hoje com esse agora, desta sexta-feira, do presidente do clube, a gente vê pessoas falando exatamente da mesma maneira sobre o mesmo assunto. Então é algo bastante dirigido e uniformizado, independentemente de ser jogador, treinador ou presidente. Por quê? O Bruno Henrique e o Gerson ontem deram declarações que foram não declarações a respeito do Pedro. Sim. Nesse sentido, já está resolvido, vida que segue, não foi legal, vamos seguir. O Jorge Sampaoli foi perguntado na coletiva, não tantas vezes quanto a gente imaginava, mas deu a mesma resposta, acho que foram 2 vezes no máximo que a pergunta foi feita a ele. E hoje o presidente Landim também já tratou a coisa como parte do passado, reintegrado, e nós vamos seguir a partir de agora com esse problema ficando para trás. O Flamengo não quer tocar no assunto. Quem ainda não falou, evidentemente, o principal envolvido, o Pedro, quando ele estiver disponível, se colocar disponível, é claro que a pergunta vai ser feita e aí a gente vai poder também ter o depoimento dele. Muito bem, cara. Depois desse vídeo top, deixa eu trazer aqui para vocês as informações sobre Matheus França. O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a venda do atleta Matheus França para o Crystal Palace.
Agradecemos ao garoto do Ninho pelos gols, dribles e alegria com o manto sagrado. Desejamos sorte na sua carreira, França. Cara, olha só como que foi então os detalhes aqui da negociação. A venda de Matheus França foi concluída no domingo passado. O Crystal Palace vai pagar 20 milhões de euros, na cotação atual 104 milhões de reais, de forma parcelada, e outros 5 milhões de euros, 26 milhões de reais por possíveis bonificações. Ainda houve a inclusão de obrigação de pagamento de 5 milhões de euros, caso Matheus França seja bola de ouro algum dia, além de 20% da mais-valia em venda futura, ou seja, o Flamengo vendeu Matheus França por 25 milhões de euros, tá? Primeiro, 20 milhões fixos, 5 milhões por possíveis bonificações e ainda mais 5 milhões se ele for bola de ouro algum dia. E ainda fica com 20% para uma venda futura. Ou seja, galera, que negociação sensacional, espetacular, né? Parabéns aí. Cara, se tem uma coisa que a diretoria do Flamengo sabe fazer bem feito, é negociar. Essa diretoria tá de parabéns no quesito negociar. Dá uns vacilinhos aqui, outro ali no futebol, mas ninguém é perfeito, né? Não estamos aqui para criticar, e sim para elogiar o nosso Flamengo. Valeu, galera. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Um excelente final de semana para você e sua família. Valeu. Fui!